do teu servo Antônio, Thelma, Senhor, seus filhos, noras, netos, e pedimos a tua graça, a tua bênção e a tua misericórdia. Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar consolando, confortando, preenchendo o vazio deixado pela ausência do teu servo amado. Pai, que essa partida sirva, Senhor, de alento, de desafio, para aqueles filhos possam estar firme, constante, e que possam também agora, Pai, estarem não assumindo o lugar do Pai, mas estarem mais presentes junto com a mãe, amparando, consolando, confortando. Nós oramos, Senhor, escudado na tua graça, na tua misericórdia, certo que o Senhor é um Deus presente, certo que o Senhor é um Deus fiel, certo que a tua palavra não cai por terra e nem volta vazia. Estendida está as tuas mãos para abençoar a tua filha, Senhor, e nós oramos agradecido em nome de Jesus. Apresentamos também o Léo, esposo da Carla, pedimos a tua graça, a tua providência, Pai, no nome de Jesus, porque toda vez que esse homem tem que ser operado, sempre tem um imprevisto, Senhor. Se o Senhor está neste projeto, nesse propósito, eu tenho certeza que vai ser bem sucedida essa operação. Nós já oramos e repreendemos toda contrariedade, toda irregularidade, tudo aquilo que porventura possa vir a acontecer, seja repreendido, neutralizado no nome de Jesus. Essa pedra na vesícula, Senhor, no nome de Jesus, também se nós a repreendemos, que o Senhor coloque um médico, que esse médico possa ser hábil, que esse médico possa estar ungido pelo teu Espírito Santo e que essa operação seja maravilhosa. Abençoe o coração do Léo, alenta aquele coração, dá ânimo, dá coragem, dá vigor, Senhor, no nome de Jesus, e que ele não venha pegar nenhuma bactéria, que ele não venha pegar nenhuma enfermidade naquele lugar. Cobre ele com o manto do sangue de Jesus Cristo, Senhor. Livra de toda maldade, livra de todo o mal. É que nós pedimos nesta oração, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos estar ainda dando sequência. A oração. Oração, existem vários tipos de orações e eu pretendo abordá-las a seu tempo, né? Nós já vimos a oração de adoração, ela é muito profunda. Se a gente for ficar só na oração de adoração, a gente vai passar um mês todinho e não vamos conseguir entrar na oração de adoração. A oração de adoração, ela é transcendental. A oração de adoração, ela não está só ligada, é restrita ao louvor. A oração de adoração está também ligada a uma vida de adoração. O adorador não é só aquele que está cantando naquele momento especial, não. O adorador, ele é adorador constante, 24 horas por dia. A postura dele, o espírito dele está inclinado a adorar ao Senhor, em qualquer situação. Seja negativa, seja positiva, o espírito dele está voltado a adorar o Senhor. E ele sabe o que ele está adorando. É conforme Paulo disse lá no Areópago, né? Nós sabemos quem adoramos, né? Nós sabemos quem é o nosso Deus. E ele faz a pergunta, né? Diante de tantos deuses, né? Vocês não têm certeza de que Deus é o verdadeiro. Então ele pontua aquele lixo vazio e ele diz ao Deus desconhecido. Então ele começa a falar que o Deus desconhecido para eles era o Deus de Israel. E o Deus de Israel, quando faz menção na história sobre o Deus de Israel, já se reporta ao Egito. Foi no Egito que Deus se glorificou, foi no Egito que Deus foi exaltado, foi no Egito em que Deus detonou 10 principados. E esses 10 principados dominam o mundo até hoje. Até hoje esses 10 principados são 10. 10 principados que dominavam o mundo, o antigo Egito, e eles todos foram detonados pelo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e o Deus de Moisés, que é uma coisa muito linda. Quando se reporta ao Deus dos egípcios, ao Deus de Israel, é o Deus sem rosto, é o Deus, irmão. Foi tão fantástico a manifestação de Deus, a revelação de Deus através do povo de Israel. Deus é um Deus maravilhoso, ele escolheu o povo de Israel, escolheu Abraão, para que através de Abraão ele pudesse se manifestar. E através do povo de Israel, o mundo pudesse conhecer quem é Jeová. E através do povo de Israel, logicamente, veio
o prometido de Gênesis capítulo 13, versículo 15, que da semente da mulher nasceria o varão que pisaria na cabeça da serpente. Ele estava se referindo à semente, ao Filho, que é Jesus Cristo. Amém, Senhor? E eu acho lindo porque quando Deus começa a se manifestar, a se glorificar no Egito, toda a terra então sabe que há um Deus. E esse Deus é único e verdadeiro. E esse Deus não tem rosto. Esse Deus é um espírito, pelo menos eles sabiam, mas tinha manifestações teofânicas, como por exemplo, ele apareceu para Moisés numa sarça ardente, a sarça queimava, mas não entrava em combustão. Isso chamou a atenção de Moisés, e Deus falava de dentro da sarça ardente, mas Deus não era a sarça ardente, era uma manifestação teofânica. E Deus vai se manifestando. Uma das manifestações terrível e dantesca, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus terrível. Deus é um Deus consumidor. A presença dele derrete corações. A presença dele faz tremer os céus e a terra. Da presença dele foge os céus e a terra. Agora você imagina, ele é um Deus terrível. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é um fogo consumidor. Mas Deus ele vai se manifestando na nossa proporção, na medida em que nós possamos aguentar a revelação. Moisés aguentou, foi mais profundo um pouquinho, porque Moisés conseguiu entrar na presença de Deus, estar naquela presença, naquela atmosfera em que ele disse, tira a sandália dos pés porque a terra é santa. Por que a terra é santa? Não, a terra é santa porque Deus estava ali. Não é que aquela terra é santa, terra santa, hoje em dia todo mundo fala, diz que é santa e é considerada santa, porque Deus se fez presente naquela terra. E Jesus andou naquela terra. Por isso que diz terra santa. Mas quando Deus disse para Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra é santa, era devido à presença dele. E Moisés obedece. E depois quando ele entra na presença desse Deus, e fica ali 40 dias, agora você imagina, na presença do Senhor não tem tempo, não tem espaço, não tem tempo, o tempo não existe na presença dele, o tempo é relativo. Moisés não bebeu, logicamente não bebeu, não fez outras necessidades, porque não há necessidade quando se está na presença do Senhor. O tempo passa e você não vê, porque você não está no tempo, você está um pouquinho na eternidade de Deus. Quando entramos na presença de Deus, o tempo deixa de existir. Irmãos, quantos cultos eu já dirigi que foi assim, ó. Quando de repente, já acabou. E o povo, mas já passou 2 horas, já passou 3 horas. Nós fizemos uma vigília, começamos 11 horas da noite e nós começamos a orar. E oramos. Quando nós paramos de orar, primeira oração, quando nós paramos de orar, olhamos no relógio, eram 5h30. Das 11h30 da noite, nós oramos sem parar até as 5h30 da manhã. E foi uma oração onde houve muitas manifestações da presença de Deus. Houve profecia, houve um coral santo que o Senhor fez, usando um, usando o outro, e dando interpretação. E passamos ali a noite, e quando vimos, havia passado 6 horas, né? Havia passado 6 horas, e nós não vimos o tempo passar. Quando alguém disse, vamos cantar um hino, vamos pegar a harpa para cantar o hino, alguém disse, ei, é 5h30. Como 5h30? 5h30. Quando nós olhamos no relógio, eram 5h30. Porque a nossa vigília era intercalada. Pegando a harpa cristã, a gente cantava alguns hinos, e com a lanterna a gente lia alguns trechos, e cantava, e orava, e cantava e orava. Mas nessa noite nós não cantamos, foi só aquela oraçãozinha assim. E quando nós paramos, já nos 5h30, e nós ficamos assustados, mas nós estávamos cheios da graça, cheios do poder de Deus. E para provar a presença do Senhor naquele lugar, nós estávamos embaixo de uma árvore, a noite inteira choveu, como agora. Choveu, e quando um dos irmãos saiu debaixo daquela árvore frondosa, ele sentiu o chão, o capim molhado. Eu também estava atrás dele, vi que o capim estava molhado. Eu falei, epa, choveu? Nós não vimos chover. E choveu. Tudo molhado. E quando nós voltamos para debaixo da árvore, onde nós estávamos,
sequinha, sequinha. Então, realmente, nós poderíamos dizer como Jacó, quão terrível é este lugar. Deus está aqui e nós não sabíamos. Amém, Senhor? É a presença gloriosa do Senhor. E quando ele se manifestou e se glorificou sobre o Egito, ele saiu do Egito, ele saiu guiando o povo de Israel. Quem tivesse os povos ao redor, que pudesse estar peregrinando ou viajando por ali, eles podiam ver o redemoinho. Ou melhor, redemoinho à noite, mas aquele redemoinho era um redemoinho de fogo. E durante o dia era o Shekinah, era uma nuvem que acompanhava o povo e ao mesmo tempo projetava sombra sobre o povo para proteger o povo do calor do deserto. E à noite, quando cai a temperatura no deserto, ali estava aquela coluna como um ar-condicionado, Deus guardando o povo. E quem pudesse ver, via com seus próprios olhos e via aquela coluna de fogo, aquela nuvem Shekinah se aproximando. E aonde esse Deus chegava, aonde esse povo chegava, detonava todos os outros deuses. Então, irmão, quando nós oramos a esse Deus, nós devemos saber que nós estamos entrando na presença dele, ou não entrando, porque nós devemos andar na presença dele. Porque muitas das vezes a gente faz de Deus assim como um visitante, um transeunte, como por exemplo, ó Deus, visita, ó Deus, vem agora, ó Deus, opera agora, ó Senhor, vem visita. A igreja canta, tem um hino que nós cantamos, vem visita. Peraí, se ele visita, então ele não é um hóspede permanente, então ele não está presente. Às vezes nós cantamos as letras nossas, às vezes ela é um pouquinho, ela sai da realidade, e você crê naquilo que você canta. Então Deus não visita, ou ele está presente ou ele não está presente. O povo de Israel tinha esta consciência da presença do Deus vivo. Isso tudo é oração. Ora, como a oração de adoração, ela é profunda, ela transcende. Agora Moisés passou ali 40 dias conversando com Deus. Ele já saiu com a glória, ele saiu com a presença do Senhor. A presença do Senhor acompanhou através do seu rosto que brilhava. E nós também, irmão, nós temos a presença do Senhor agora muito mais, porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, logicamente, a função do Espírito Santo é glorificar Jesus Cristo e Jesus glorificar o Pai. Se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiveres em minha palavra, pedireis o que quiseres, será feito. E ele diz, eu virei e farei nele morada. Então diz, que quando o Espírito Santo de Deus revela Jesus e Jesus revela o Pai, então os três, olha que coisa linda, os três vêm habitar em nós. Essa é a função. Por enquanto é o Espírito Santo que está, através da sua missão, glorificando Jesus Cristo. E por sua vez, o Espírito Santo revela Jesus no nosso coração, na nossa vida. E na medida que Jesus vai sendo revelado, a presença do Pai também se faz presente. Amém, igreja? É tão lindo quando isso tudo é adoração. Elias era um homem que andou e viveu em oração. Ou Eliseu andou e viveu em oração. A unção dele, que era dobrada em relação a Elias, tão dobrada que depois que ele morreu, foi sepultado, e logicamente, como todo corpo humano, entrou em corrupção, e só tinha lá os ossos dele, passado muitos anos, quando alguém resolve fazer o enterro naquela área, porque não devia ser um cemitério como o nosso, né, enterrado às vezes sem nenhuma identificação, mas cavucaram, porque ali era tido como um campo santo, e quando cavucaram tinha já um outro defunto lá, já tinha lá um esqueleto lá, mas não sabiam que era de Eliseu. Agora, para vocês verem, uma adoração e a oração e a presença de Deus e a unção, ela penetra nesse nosso corpo, na derme, na epiderme, ela vai aqui, lá dividindo, conforme diz a palavra de Deus, que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela vai na junta, ela vai na medula, ela entra na alma, ela entra no espírito,
aonde os teólogos estão discutindo se é alma, se é espírito, a palavra de Deus entra lá e divide. A palavra de Deus diz, isso é espírito e isto é alma. A palavra de Deus é tão penetrante. A unção também. A unção ela penetra e penetra na nossa medula óssea. Assim como alguém que morre de veneno, por exemplo, pegaram uma múmia, descobriram que ela morreu envenenada, porque estava nos ossos. Depois de milhares de anos, estava nos ossos. A unção também, ela é uma coisa que a palavra de Deus diz que a unção quebra o jugo. E ela entrou de tal maneira que aquele homem já tinha ido, só estavam os restos mortais dele, quando jogaram o defunto. Olha que coisa linda, a presença de Deus. O cabra já foi embora. A unção de Deus ainda está ali. Na terra onde ele foi colocado, a unção de Deus ainda está ali. A presença de Deus ainda estava ali. E quando jogaram o indivíduo em cima do cadáver, a palavra de Deus diz que o cadáver reviveu por causa da unção. Agora imagine esse camarada vivo. Agora imagine esse camarada adorando. Imagine esse camarada andando. Quão grande é a presença de Deus na sua igreja, no seu povo. Nós não sabemos aquilo que nós somos realmente. Aleluia, nós somos portadores não só de boas novas, nós somos um portal aberto no qual se manifesta a glória de Deus. Foi o que Jesus Cristo disse, pois de agora em diante vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque naquele momento, a única ligação que tinha os céus à terra estava sobre Jesus Cristo. Amém, Jesus? Então você, nós somos sim, irmão. Nós somos um portal de Deus, uma ligação. É por isso que a oração é uma via de mão dupla. Sim, nós oramos sem empecilho. Sim, tem empecilho que tem um pecado, mas para aquele que está na presença de Deus e anda em adoração e em confissão, tranquilo, irmão. Mão dupla, vai, volta, tranquilo. A oração não é com barulho, não é com grito. Oração é conversa. Oração é diálogo. Eu aprendi desde novo desse jeito. Por isso que eu não consigo orar gritando. Eu não gosto que ninguém fica gritando na minha orelha. Não grita, porque me perde a concentração. Eu tenho que falar. Oração é conversar. Deus não é surdo. Deus não é Baal. Os profetas de Baal, quando oravam, eles gritavam. E Elias, zombando, dizia, grita mais alto. Quem sabe ele está dormindo. Grita mais alto. Quem sabe ele está surdo. Grita mais alto ainda, ele zombava. Quem sabe ele está fazendo as suas necessidades. Elias, irmãos, passou a manhã toda zombando deles. Mas, irmãos, o nosso Deus não é surdo. Muitas das vezes você ainda nem pediu, ele sabe qual é a sua necessidade. E quando ele sabe a nossa necessidade, eu só tenho que agradecer. Pai, eu te agradeço porque eu sei que a minha necessidade já foi suprida. Eu creio que as minhas necessidades já foi suprida. Agora eu tenho que estar sintonizado no tempo de Deus. Oração significa tempo de Deus. Você tem que estar no tempo de Deus. E quando você está no tempo de Deus, você sabe quando a oração vai ser respondida. Aliás, a oração é respondida na hora. Agora tem o tempo de Deus. Repito, toda oração ela é respondida na hora. Mas agora tem o tempo de Deus. Mas como, pastor? Deus libera. Deus não é aquele que... Espera aí, quem sabe, talvez. Não. Quando nós oramos, a oração é respondida na hora. Agora, a palavra, oração é resposta de Deus, sim ou não? Oração não é diálogo? Não é conversa com Deus? Você está pedindo. A resposta de Deus o que é? É quando Ele fala. É quando Ele manda a resposta. É quando Ele manda a palavra. Aí nós entramos em Isaías, por isso que muita gente não entende. Aí nós entramos em Isaías 55.
A palavra que sai da boca de Deus não cai por terra e nem volta vazia. Assim como a terra cai dos céus e prepara a terra para a semente brota e cresce, dá fruto, assim também a palavra que sai da minha boca não vai voltar vazia. A palavra de Deus, ela vem com um propósito. A palavra de Deus, ela vem em resposta de oração. E ela vai gerar. A oração, ela vai gerar. Até que dá o tempo certo. Amém, Senhor? Até que dá o tempo certo, ela pá. Às vezes a oração é instantânea, nem bem você orou, pum, já aconteceu, simultaneamente. Mas como a palavra de Deus é uma semente, então nós devemos entender que há um tempo para que essa palavra, ela gere, para que essa palavra gere fé, para que eu esteja preparado para receber. Porque muitas das vezes nós oramos, mas não estamos preparados. Mas Deus envia a palavra, até que você, eu, nós estejamos preparados para receber. Aí lá, acontece. Mas a palavra não volta. Ela fica esperando o seu posicionamento, o seu empoderamento, o seu crescimento, o seu amadurecimento. E na hora, acontece. Agora, se você orou e você estiver pronto, é como o instrumento que Deus usou na mão, como Josué. Josué é um homem como um homem simples. Levanta a mão. A oração sempre está ligada com a mão. Você não consegue, eu não consigo orar com a mão abaixada. A não ser que seja outro tipo de oração. Josué levanta a mão para a lua, para o sol. Conversa. Deu a ordem. Você percebeu, irmão, que existe oração que está no centro da vontade de Deus? E aquele era o momento? E aquele era exatamente o momento? A mulher curvada que estava na igreja, na sinagoga, há 18 anos. Essa mulher orou 18 anos para ser liberta. 18 anos. Eu acho que quando ela começou a orar, Jesus devia ter o quê? Devia ter 12 anos. Jesus estava, acho que lá no tempo, quando ela começou a orar. Jesus tinha 12 anos. Quando ela começou a ficar, quando Satanás prendeu com artrite, artrose, e curvou a coluna dela, e ela não conseguia levantar, só olhava para baixo. Foram quantos anos? A outra mulher orou 12 anos, não foi? 12 anos que tinha hemorragia? Foi ou não foi? 12 anos. Vocês estão vendo, irmão, como é que é? É o tempo de Deus. Talvez nós queremos, ó Deus, estalar o dedo. Não, existe um tempo, existe um propósito, existe um alinhamento da vontade eterna de Deus, do seu propósito eterno e com o nosso posicionamento. 12 anos a mulher levou, até que quando chegou o tempo, apareceu a Jesus, que era a resposta. Jesus é a palavra. Deus enviou quem? Jesus como a resposta, que é a palavra. E essa mulher falou assim, olha o empoderamento, olha a posição de fé. Se eu tão somente tocar nele, serei curado. Se eu tão somente, foi exatamente o que aconteceu. Ela tocou e Jesus disse, eu senti que de mim saiu poder, virtude. Vocês estão entendendo? A outra com 18 anos andando encurvada, que Satanás tinha prendido a coluna dela. Jesus chama para frente, repreende aquele espírito de enfermidade, a mulher se endireita, os fariseus começam a criticar, Jesus já dá um sossega-leão neles, hipócritas, vocês sendo maus, vocês soltam os seus bois no dia de sábado para pastar, também recolhe, e eu não libertaria essa mulher que é filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantém presa. Nós estamos vendo, irmão, que a oração é uma chave mestra. Abre qualquer porta. Abre qualquer porta. É por isso que Jesus Cristo disse que Ele tem nas mãos a chave. E a chave está dizendo, a porta que eu fecho ninguém abre, e a que eu abro ninguém fecha. Esta chave é a oração. Oração que fecha os céus, oração que abre os céus, oração que fecha a terra, oração que abre a terra, oração que acontece aquilo que está no teu coração, seja feito conforme você crê, seja feito conforme você crê. Isto é oração.
diálogo com Deus, não gritaria. Agora vocês estão vendo, eu voltei um pouquinho na oração de adoração. A oração de adoração é tudo isso. Ela vai acontecendo. Porque constantemente você está em espírito de adoração. E confissão, é lógico, logicamente que o indivíduo está sempre confessando. Se nós não confessarmos nossos pecados, a nossa oração não será ouvida. Se existe um empecilho na oração, chama-se pecado. Deus não atende aquele que tem pecado. Ele tem que confessar o pecado. Você não imaginou o camarada aprontando 1001 e orando e Deus respondendo? Mas aí eu digo uma coisa para vocês. Mateus capítulo 7, ali está um perigo. Mateus aqui capítulo 7 está um perigo. Por quê? Porque muita gente está orando e Deus está respondendo. Tem muita gente orando e os demônios estão sendo expulsos. Tem muita gente orando e está tendo milagres. Tem muita gente orando e as coisas estão acontecendo. Por que isso? Porque o dom de Deus é dado sem arrependimento. O dom de Deus é dado sem arrependimento. Se Deus me deu um dom, eu tenho que glorificar o nome do Senhor me santificando. Andando em santificação. Porque vai chegar naquele dia. Aí Jesus fala dos dois caminhos, caminho largo, caminho estreita, porta larga, não podeis servir a dois senhores. Eu estou sempre repetindo isso. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Até que ele diz, apartai-vos de mim, maldito cão, para o fogo eterno. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Haverá a contrapartida. Alguém vai retrucar. Peraí, mestre. Em teu nome, o nome de Jesus que tem poder. No nome de Jesus, irmãos, os demônios se sujeitam. No nome de Jesus, a morte foge. É no nome dele. Não é a pessoa. Em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilha, fizemos isso. O que Jesus vai dizer? Não te conheço. Agora imagine quanta gente vai chegar lá no céu, vai ouvir essa palavra. Não te conheço. Mas eu orei, falei em língua, manto, terra, derrajada, ou submonte, disse monte, eu não te conheço. Tem que ser santo. Temos que confessar. Temos que perdoar. Senão não há resposta à oração. Vamos dar um pulinho lá em Mateus capítulo 6. Mateus. A oração, irmão, ela é tão particular. Nós temos um Deus pessoal. Nós temos um Deus coletivo. E nós temos um Deus individual. Ele trata com todos, mas também trata com todos pessoalmente, individualmente. Ele é um Deus pessoal. Por isso, irmão, que Jesus nunca orou com seus discípulos. João Batista também nunca orou com seus discípulos. Porque, irmão, oração é com a conversa, é uma intimidade que se tem com o seu Deus. Agora os judeus, os fariseus, oravam em praça pública. Olha só, escândalo. Hipócritas. Oravam e oravam bonito. Oravam e que o povo dizia, ó, que profundidade, ó, que sabedoria, ó. Mas Jesus falou e criticou eles. Já receberam o galardão, porque recebeu, ó, que oração, ó, esse cara mesmo conhece Deus, esse camarada andou com Deus, olha a oração dele, olha a comunhão que ele tem. Isso não é comunhão. E orava alto, em voz nas praças, e alto, para todo mundo ouvir, todo mundo parar e às vezes até aplaudir. Jesus disse, não é assim não. E não useis de vãs repetição, ou repetições. Peça com objetivo. É isso aqui, Senhor, é isso aqui. Pronto, acabou, não precisa ficar repetindo. O resto, em vez de ficar repetindo e pedindo, agradeça. Louve. Adore.
Vai subir, amém? Capítulo 6 e o versículo 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé, nas sinagogas, pelos cantos, né? E as esquinas das ruas, esquina da rua é pelos cantos, viu? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, agora Jesus está dizendo, mas você, quando orar, entra no teu aposento e fechando a porta. Ele está se referindo exatamente na tua casa, no teu quarto. Tem um filme, Quarto de Guerra aí, né? Seu cantinho. É um cantinho íntimo seu e de Deus. Fecha a porta. E ali fala com Ele. Em segredo, ninguém precisa saber. E Deus que te vê em segredo, e em segredo Ele vai te abençoar. Certo? Quando nós oramos unanimemente, sim. Levantamos a voz unânime, todo mundo ora. É culto de oração, todo mundo ora. É isso mesmo, todo mundo ora. Todo mundo abre o bocão. Pode gritar, outro não. Eu já vou maneiro. Aquele grita, tem outros que pulam. Sim, tudo bem. Nada, se pular resolve alguma coisa, então eu vou pular também. Então não tem problema. Mas o importante é que clame, é levantar um clamor, louvar o Senhor, glorificar. Agora, se houver uma profecia, essa profecia ela tem que ter intérprete, somente se for em língua. A pessoa levanta em língua, começa a orar em língua, e todo mundo para, só fica o belezoca lá se exibindo, dando rajada. E o pessoal, nossa, que isso? Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, monte, terra, nossa. Olha o grave dele, parece um barítono, olha aonde ele alcança até a oitava. Parece muita espiritualidade. A igreja até para de orar, porque quando aquela pessoa começa a orar, aí os outros pequenininhos já começam a diminuir, pronto, porque o bonzão chegou, para dar aquela rajada. Seus bobos, é assim que ora, é assim, estão vendo como é que glorifica a Deus? E a gente fica até meio intimidado. Eu mesmo, quando era novo convertido, eu chegava assim, falei, não, nem abria minha boca, falei, nossa. Eu falava, nossa, a irmã, ela é batizada com o Divino Espírito Santo. O irmão é batizado com o Divino Espírito Santo. Olha como é que ele ora. Eu nem me atrevi a abrir meu bico. Eu ficava quieto no meu. Agora, quando todo mundo orava, eu também entrava lá no manto, né? Orava também. Mas quando aquela pessoa começava a orar, eu ficava até quietinho. O meu, perto dela, parecia um miado. Irmão, isso tudo tem muito crente soberbo, arrogante, e usa os dons com presunção, parecendo os fariseus. Por isso que ele diz, entra no teu quarto. Oração é uma particularidade, é uma intimidade que você tem com Deus. Por isso está dizendo quarto. O quarto é lugar de intimidade. É lá que você vai ter intimidade com Deus. É lá que o teu espírito vai ter intimidade. É lá que Deus vai se revelar. É lá que você vai dormir e Deus vai te dar sonho. E Deus vai te dar sonho, Deus vai te dar visão. E Deus, quando te der sonho, visão, não é para você acordar no dia seguinte e colocar no Facebook, olha gente, eu tive um sonho. Alguém pode interpretar esse sonho? Você não entende o que é intimidade, o que você faz no quarto, você não sai no dia seguinte falando para todo mundo. Você está entendendo? Você não sai, mas os crentes saem. Deus dá revelação, Deus fala da visão, da revelação, para edificação, para uma profecia profética que ainda vai acontecer. Aí a pessoa chega, olha, eu tive um sonho. Será que alguém pode me interpretar? E começa a contar intimidades dele com... Foi isso que aconteceu com Zacarias, pai de João Batista. Quando ele entrou na presença do Senhor, que ele era o sacerdote, o sacerdote, segundo o seu turno, quando ele entra, ele encontra o anjo fala com ele, demorou porque ele demorou para sair de lá. E alguém disse, será que ele morreu? Será que aconteceu alguma coisa? E ele então, quando ele sai, Deus revela para ele que ele vai ter um filho. E ele diz, eu não posso ter filho, eu sou velho, minha mulher é velha, cala sua boca, você vai ficar quieto aí, não vai falar mais nada. Não é para estragar o projeto. Você ouviu a palavra? Cala a boca. Foi isso que Deus disse. Mas não tem mais.
daqui 9 meses a sua mulher vai ter um filho, mas não tem mais, cala a boca. A minha esposa, fica quieto. E o nome dele vai ser João. Mas na minha família não tem, cala a boca, já te falei. Na minha casa não tem nenhum João. Meu pai é Zacarias, meu avô é Zacarias. Ele tem que ser Zacarias, vai ser João. E agora cala a boca. Vai ficar mudo até a criança nascer. Pronto. Quando ele sai do quarto, quando ele sai da recâmara, quando ele sai da presença do Senhor, alguém perguntou para ele, o que houve? O que aconteceu? O que aconteceu lá dele? Não podia falar. E Deus também não vai escrever. Ficou mudinho. Já pensou? 9 meses mudinho. Só depois de 9 meses, que quando a criança nasce, alguém pergunta, qual vai ser o nome dele? Tem que ser Zacarias, não sei o que tem. Aí ele pega, aí ele pega um papelzinho e escreve. Quando ele escreve, a boca dele se abre e diz, o nome dele será João. Aleluia. Amém, Senhor? Então a oração, irmão, não é para você sair de lá e ficar tagarelando. Às vezes a estratégia que Deus está dando para o indivíduo, lá, e ele sai o diabo. Agora já sei. Está vendo só? Fácil. Quantos irmãos de batalha espiritual falaram, irmão, cala sua boca. Não está vendo que isso daí é particularidade? Você não está vendo que isso é intimidade? Você não está vendo que isso é ferramenta que Deus te dá? A arma que Deus está te dando para a guerra espiritual e você fica aí revelando os planos de Deus para o inimigo? Cala a boca. Então as pessoas se acham assim, muito assim, espiritual, porque eu tive um sonho, Deus me revelou, Deus falou comigo. E vai lá no WhatsApp, abre a boca lá. Por isso, irmãos, que é uma coisa de intimidade. Por isso que ele está dizendo aqui, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E ele continua no 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aí entra a ladainha, irmão. Ladainha lá do Nordeste, já vi a ladainha. Emenda aqui, é ladainha. E Ave Maria, salve rainha, crê em Deus Pai, e vai repetindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai embora. É como se fosse um mantra. Não precisa. Porque Deus sabe qual é a nossa necessidade. E agora, como o pastor eu tenho que fazer minha oração? Nós temos que fazer oração de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que fazer oração de acordo com a palavra de Deus. Porque muitas das nossas orações não são respondidas porque nós oramos e pedimos e não sabemos pedir. Pedimos e pedimos, mas não sabemos. Pedimos e não sabemos pedir. E pedimos para gastar nos nossos deleites. É para mim. Venha a mim o meu reino e seja feita a minha vontade. A oração, ela tem que ter o cerne, ela tem que ter o dedo, ela tem que ter o centro, a vontade de Deus. Amém? Mas será que é a vontade de Deus? Muitas das nossas orações, conforme eu digo, nós estamos orando, a pessoa está enferma. Domingo retrasado eu falei. E domingo passado eu falei, aqui está o irmão Antônio está com Deus. O senhor está lá que vocês estão orando. O irmão Antônio está aqui a família. O irmão Antônio está lá, Deus está fofando. Eu fiz assim, Deus está fofando a cama dele. Tem um anjo assistindo ele lá. Ele está com Deus. E às vezes a gente fica, Deus. Nós temos que entender qual que é a vontade de Deus. Quando nós estamos orando por pessoas que estão doentes. Porque nós podemos retardar, amarrar a pessoa. Eu ainda dei um toque dizendo, a pastora Vera, quando a minha sogra ficou ruim, ela foi definhando. E a Vera chegou numa situação que viu a mãe dela, disse, Deus, não posso ver minha mãe sofrendo assim. Ela foi lá no Hospital Cruz Azul e era para voltar 5 horas, não voltou. Chegou em casa 1 hora da manhã, ficou andando aí, levou mais ou menos umas 6, 7 horas para ela colocar no coração que ela tinha que abrir mão e deixar a mãe dela embora. Ela chegou em casa lá, você não sabe o que eu fiz. Olha, fiz isso, entreguei minha mãe, entreguei. No dia seguinte, minha sogra faleceu.
E teve uma irmã que olhou para a filha dela e disse: filha, eu quero ir embora. Deixa de ser egoísta. Você está me segurando. Sim. Oh, pastor, sim, acontece. Com experiência. Não importa que teologicamente, acontece na prática. Porque eu estou cansado de ver essas coisas acontecer. Cheguei na casa de um presbítero amigo nosso, fui visitá-lo. Ele falou: rapaz, ainda bem que você chegou aqui. Pronto, toda vez que a gente vai lá, ele arruma trabalho para a gente. Vamos ali, tem uma vizinha nossa, chegamos 2 quadras lá, cheio de gente. Tinha mais ou menos 20, 30 pessoas na casa. A mulher estava lá já fazia 15 dias, morre ou não morre, morre ou não morre. Esperando o quê? Esperando a filha dela chegar do Ceará, mas chegou notícia que a filha dela não viria, não tinha condições de vir. E também não contaram para a mulher. E agora, pastor, chego lá, vou pregar o evangelho, vou orar. O que eu vou orar? Eu vou orar para Jesus curar, fazer o milagre? Falei: você já aceitou Jesus como Salvador? Não. Você conhece Jesus Cristo? Não. Pois eu vou apresentar Jesus Cristo. Apresentei Jesus Cristo com o caminho, a verdade e a vida. Se o Filho do Homem te libertar verdadeiramente, sereis livres. Apresentei um plano de salvação. A mulher chorando, eu falei: você quer entregar a tua vida para Jesus? Ela falou: quero. Você quer mesmo? Eu quero. Entrega a tua vida agora, eu entrego. Fez oração de confissão, orei por ela. 2 horas depois ela foi embora. Estava esperando só a redenção da alma dela. E eu cheguei na hora certa. Amém, igreja? Então nós temos que fazer. Veja bem, eu fui guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Eu vou lá na casa daquele presbítero amigo meu, dá. Eu vou lá bater um papo, vou orar um pouquinho com ele. Quando chego lá, você chegou na hora, vamos lá. Chego na casa cheia de gente, parecendo urubu, gorando a mulher. Depois que ela entregou a vida para Jesus, eu ainda estava lá, voltei para a casa dele conversando. 2 horas depois a mulher foi embora. Então nós devemos saber como orar. Eu já vi homens e mulheres partir com a que eu fico bobo. Orei para um irmão que, quando eu entrei na UTI do Hospital Presidente, ele falou: pastor Djalma, trouxe o óleo? Eu trouxe. Ele olhou para mim e disse: esta noite o Senhor vai me recolher. Eu cheguei na UTI para consolar aquele homem. Cheguei na UTI para orar para aquele homem. Cheguei na UTI para repreender toda enfermidade. E ele com oxigênio, respirando com dificuldade. Ele olhou para mim e disse: esta noite o Senhor vai me recolher. Você trouxe o óleo? Eu falei: trouxe. E eu, quando cheguei perto desse homem, esse homem começou a me confortar. Esse homem começou a me dar instruções espirituais. Porque quando eu fui para a igreja, ele era diácono. Depois de 8 anos, ele continuava diácono, eu era pastor dele. E ele me chamava de irmão. Ele dizia: olha, você é novo. Eu vi você entrar na igreja. Você cresceu, você amadureceu. E ele foi me dando instrução. Olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com falando. Eu que fui lá para orar por ele, ele que está. Eu fui lá para abençoar o homem que está me abençoando. Está errado, para aí, eu vou orar. Jesus vai te ressuscitar, vai ser liberto, sai! Não, vocês têm que entender o projeto de Deus. E depois disso, eu orei por ele. Só tive assim, eu orei por ele, ele orou por mim. Eu fui embora, abençoado. E naquela noite, passado 2 horas, estava 10 horas, meia-noite mais ou menos, ele faleceu, por aí, ele faleceu. Ele falou para mim: hoje o Senhor vai me recolher. Como que dizer? Eu ia dizer: eu vou orar com os irmãos, você fica quieto. Eu vou orar para Jesus. Ele falou: fica quieto. Não bota a mão em mim. Você está entendendo? Uma vez Jesus quer levar e a gente fica puxando pela perna. Fica. Entende? Oração, discernimento. Oração tem que ser sendo a vontade de Deus e no tempo de Deus. Tem muita gente egoísta. Às vezes a pessoa está lá, não está aguentando mais de dor. Não está aguentando mais. Ela está tomando remédio de morfina. Parou, o efeito da morfina, começa dor e gente orando. Vamos orar, Deus vai levantar. Irmão, para com isso. Deixa o coitado embora. Agradável aos olhos do Senhor é a morte do seu santo. Uau!
Por isso que a nossa oração ela tem que ser inteligente, ela tem que ser ungida, ela tem que ser com temor, ela tem que ser com consciência. Abre a boca, tome cuidado com aquilo que você pede. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Cheguei na UTI para orar para uma mulher, foram me buscar em casa, cheguei em casa, tinha 3 mulheres me esperando. Ó, pastor, eu falei, misericórdia. Já vem com pão, vem com tudo, chego no meu apartamento, 3 irmãs lá, passei o dia ralando, chega lá, 3 irmãos, eu falei, expulsar demônio eu não vou. Não, não é expulsar demônio não. É para orar lá para fulana que está no hospital, na UTI. Fui na UTI, quando eu chego na UTI, quando eu levantei minha mão, o Espírito Santo de Deus não me deixou botar a mão na pessoa. Ela estava em coma, o médico mandou a família preparar o caixão. Como eu vou orar? Eu falei, Deus, eu não sei como orar, mas uma coisa eu sei, se o Senhor levar essa mulher, aquela família vai ser destroçada, porque ela é a coluna daquela casa. E fiquei lá, quieto. A mulher mexe uma vez, 2, 3 vezes. Eu perguntei para a enfermeira, ela está se mexendo, a enfermeira falou, não pode se mexer. Eu falei, Deus falou, esse sinal não é para ela, é para você, pode orar. Aí eu orei. Você está entendendo? Eu não já fui botando a mão. Eu consultei o Senhor. E ela deu sinal, porque quem está em coma não se mexe. Ela tentou tirar o tubo do nariz 3 vezes. E Deus disse, esse sinal é para você, agora pode orar. Aí eu orei. Quando eu desci, eu disse, olha, hoje é sexta-feira, ok? Domingo a tua mãe vai estar no quarto. Foi embora. Domingo a mulher estava no quarto, ainda vivia mais 20 anos. Aleluia. Amém, igreja? É assim que Deus trabalha, meu querido. Deus nos levanta para nós orarmos de acordo com a vontade dEle. Nós temos que orar a oração de Deus. É por isso que nós temos o Espírito Santo. É Ele que vai nos guiar toda a verdade. A oração ungida não é aquela que está falando em língua, gritando e saltando a veia, falando em língua. Não! A oração ungida é aquela que é dirigida pelo Espírito Santo de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Amém? É desta maneira, meu querido. O povo precisa aprender muito a orar. Muita confusão sobre oração. E tem muita frustração porque oração que não foram respondidas. Sim, elas foram respondidas, mas a pessoa não estava preparada. Falaram para Jesus que Lázaro estava ruim. Jesus, em vez de ir aí, ele falou, não foi. Em vez de, por exemplo, em vez de ir lá para a Casa Verde, ele foi lá para, em vez de ir para a Casa Verde, ele foi lá para onde mesmo? Ele foi lá para a Zona Leste. Isso mesmo, foi lá para a Zona Leste. São Miguel, ixi, irmã, você quer longe assim, né? Ó, foi lá para, não, para minha terra é melhor. Foi lá para o Jaçanã, é perto. Vamos para São Miguel. Pronto. Aí chega a notícia, Lázaro está mal. Para Jesus, Lázaro morreu. Aí Jesus para a conferência dele e diz assim, vamos voltar, vamos para Betânia. Aí falaram assim, porque Lázaro dormiu, está dormindo. Aí alguém disse, se Lázaro está dormindo, então para quê? Para quê vamos voltar? Porque Deus não usa a palavra morreu, nem Jesus. Porque morto é aquele que não é dele. Aquele que é dele não morre, dorme. É a expressão. É a expressão. Agora não vem com esse negócio de alma dormindo. Estou dizendo alma dormindo. É a expressão. Senão alguém já começa, né? Criar teologia. Lázaro está dormindo. Então você está dormindo depois. Não. Lázaro está morto. Aí eles entenderam. Quando a filha de Jairo morreu, ele disse, vou despertá-la. Mas ela morreu. Eu vou despertar. Estão entendendo para Jesus como é que as coisas funcionam? E quando Jesus chegou, fazia 4 dias, estava cheirando mal. Aí todo mundo, agora chegou tarde, todo mundo chegou tarde. Não, ele chegou no tempo de Deus. E quando nós estamos no tempo de Deus, milagres acontecem. Quando nós estamos no tempo de Deus, o impossível acontece.
choraram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei tudo que o Senhor pedir, blá, blá, blá. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ah, mas eles não entenderam bem. Eles não entenderam. O Senhor chegou atrasado. Nunca chega atrasado. E chega no tempo dele. O nosso relógio, o nosso tempo tem que estar alinhado com o dele e com o Espírito Santo. Senão nada acontece. Não tem milagre. Tem que estar alinhado e alinhavado. É isso que vocês falam? É dessa maneira? É dessa maneira. É chulear, né? Chulear. Alinhavado mesmo, né? Costurado. Alinhavado. Deixa eu terminar. E diz o 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de pedir. Amém. A oração do Pai Nosso fica para outra vez. Agora nós vamos orar, porque Deus é Deus que ouve a nossa oração. Deus já sabe que você vai pedir para sua família, pode pedir. Deus já sabe, Deus já sabe. Vamos orando. Porque tem um tempo de Deus. Irmãos, muita gente disse que Daniel fez um jejum de 21 dias para Deus responder a oração dele. Não, a oração de Daniel foi respondida na hora. É que precisou do quê? De 21 dias. Porque o anjo, quando chega, o anjo chega se desculpando. Ó varão amado, o Senhor é contigo. Desde o primeiro momento que você aplicou o coração à oração, Deus ouviu e respondeu. Mas, você está entendendo? Deus respondeu. É que levou 21 dias. E nesses 21 dias, Daniel não ficou lá, ó Deus, não. Ele ficou adorando, ele ficou glorificando, ele ficou dando graças a Deus. Amém, igreja? Já pediu? Já. Então comece a adorar e comece a agradecer a Deus. Que a sua oração já foi despachada. Aleluia! Glória a Deus!